A gente recebe aqui no estúdio a Tamires Pontes, ela é mestre em têxtil e moda, fundadora da Phycolabs, falei certo? Phycolabs, startup do ramo de biotecnologia que faz tecido de algas. Também é fundadora da Brazilian Fashion Lab e representante de fábricas chinesas no Brasil com agenda internacional de tecidos. Conversa com a gente a partir de agora. Ela é uma das palestrantes do TEDx que acontece sábado no Intermares Hall, em Cabedelo. Tamires, bom dia, bem-vinda à Band News FM. Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos todos, né? Sábado. Isso. Sua palestra de sábado vai ser sobre moda e biotecnologia. O que a gente vai esperar nessa palestra? Lembrando que na TEDx as palestras são de 18 minutos. A minha ela tá bem mais curta. A minha eu vou passar a mensagem em até uns 13 minutos, porque esse que é o negócio do TEDx, você ter até 18 minutos. Então, pode ser menos, pode ser de 2 a 18, sei lá, enfim. A minha vai ser mais ou menos uns 13 minutos. E eu vou falar o que é que está acontecendo agora na moda. Então, a gente está com um problema de resíduos têxteis, né? No deserto do Atacama, como lixo. A gente tem problema com as fibras atuais que a gente usa, que a maioria são derivadas de petróleo. E eu vou trazer a minha solução. Eu, como pesquisadora e como nesse meio de tecnologia e ciência, uma alternativa factível para a gente revolucionar os novos materiais da moda. É curioso, Tamires, porque durante muito tempo a moda foi tida como algo fútil, algo que não agregava, e houve uma mudança completa, né? A moda se ressignificou, para usar um termo muito em voga, para ter esse viés de conscientização em relação a várias coisas. E aí as algas podem servir como tecido? Isso. É engraçado você falar assim que a moda, né, essa visão da moda é fútil e etc. Porque é engraçado que na pirâmide de Maslow, lá em 1943, ele colocou a roupa no primeiro patamar da cadeia, no primeiro patamar da pirâmide, ou seja, uma necessidade básica que a gente tem. Só que ao longo do caminho... É porque ninguém vai andar pelado por aí, exatamente, né? É até crime, né? É atentado violento ao pudor. Exatamente. Andar pelado. Levando em consideração isso e os rumos que que se tornou uma forma de expressão pessoal, se tornou uma forma de diferenciação social, a gente foi se encaminhando para esse viés de ser fútil, né? Só que, ao mesmo tempo que essa expressão é um dos setores mais poluentes do mundo. Então, ou a gente se conscientiza ou vai dar ruim. Entendeu? Então a moda ela é responsável por várias porcentagens, um pouco mais de 10% de emissões de gases de efeito estufa. A moda nada mais é do que uma indústria química, se a gente for pensar desde o cultivo até a produção da roupa. Você fala em indústria química e eu me lembro, por exemplo, de fábricas de jeans, por exemplo. Exato. Aquela água azul que desaba. Azul, rosa, né? Mas eu falo azul que é a cor do jeans, né? Aquela água azul descendo o rio abaixo, aquilo ali, eu já vi imagens disso, é assustador aquilo. E, Cacá, a gente nem precisa ir para longe. Se a gente for aqui, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, a cor do rio é a cor da moda, a gente já sabe, né? Às vezes tá um verde, tá um índigo mais azul, a gente já sabe. Então, são muitos resíduos químicos que são destinados na natureza. E isso é um problema seríssimo. E, além disso, ainda tem depois o descarte das roupas. As pessoas não querem mais usar, simplesmente joga fora. E aí faz o quê? São imensas quantidades, né, de tecido, enfim, que são descartadas. Cláudia, tem pesquisas que falam que a cada 5 roupas que uma pessoa compra, a gente vai descartar 3. A gente só vai usar, digamos assim, de 5 blusinhas, a gente vai usar 2 e aí, eu gostei mais ou menos. 5 brusinhas. 5 brusinhas, a gente vai descartar. Então é um setor que ele é ávido por novidade, mas não é duradoura. Não é mais assim. Então, essa consciência que agora a gente está tendo, esses movimentos como Fashion Revolution, Slow Fashion, então vamos trabalhar com a moda mais lenta, de maior qualidade. Então, são movimentos necessários para o que a gente vive hoje. Slow Fashion quer dizer que, vamos dizer, uma tendência de moda, ela tende a durar mais, é isso? Porque existe também isso, né? Porque a moda agora é usar, sei lá, animal print, aí depois, agora mais é poá, não sei o quê. Isso tende a ser mais duradouro para evitar esse descarte? Exatamente. E agora as tendências não são mais apenas só sobre roupas, mas são sobre comportamentos. Então a gente vai ver que agora a roupa é por tribos.
digamos assim. Então tem as mulheres mais clássicas que vão usar determinados tipos de roupa, que essas roupas vão durar muito, porque não são cores muito expressivas, são mais neutras, enfim. Aí tem as tribos das pessoas que são mais românticas, que usam mais rentes. Então essa tendência muito focada, saiu da novela, todo mundo de animal print, vamos todo mundo usar. Isso tem diminuído. Ainda bem que tem diminuído. Então, é aquela história de substituir, por exemplo, as tendências que vão e vêm. Porque, por exemplo, tem o que é moda hoje, não é moda daqui a pouco, mas pode voltar a ser moda lá na frente. Sim. Então, e essa história é o low, que você falou? Slow fashion. Slow fashion vem substituir esse vai e vem, esse ioiô de tendências? Sim. E por quê? Qual que é o motivo? É a gente permanecer mais tempo com as roupas, mais tempo possível. Hoje um dos grandes problemas é como a gente se relaciona com a natureza. Então, a gente extrai muita matéria-prima, a gente produz, a gente usa, a gente joga fora. Só que não necessariamente esse jogar fora vai se decompor numa natureza. Não vai, porque precisa de condições especiais para que haja uma biodegradabilidade, por exemplo. Então, se eu fico com essa blusa por mais 15 anos, olha quanto tempo isso se mantém, até que naturalmente ela vai se decompor, entendeu? Então, esse slow fashion é a gente não comprar só por causa da tendência, é a gente comprar peças de qualidade melhor, por um preço justo, isso é muito importante a gente falar, principalmente em termos de moda, e que vai ficar com a gente por muitos anos. Então, assim. chique hoje é ter consciência, né, do produto, ter essa longevidade e também não pagar uma exorbitância, né? Exato. Bom, você tem uma startup, fundou uma startup do ramo de biotecnologia que faz tecido de algas. Isso. Como é que funciona Como é que isso? funciona? É alga, tipo, vai na praia e coleta a alga? E eu quero saber o seguinte, para o consumidor final, é caro uma roupa feita de tecido de algas? Vamos ser prático. Vamos lá. Ano passado eu fundei a Ficolabs, que aí pode ser Ficolabs ou Ficolabs, porque Fico vem do grego, que significa algas, e labs de laboratórios. Sim. Então, nós hoje temos as fibras têxteis, à base de algas, que é o que a gente tem desenvolvido, e neste exato momento a gente está aperfeiçoando a fórmula para uma escala industrial, porque também não adianta a gente pensar não é arte, sabe? Não sou artista, a gente quer botar o negócio numa escala industrial. E aí, com essas fibras, a gente vai tecer o tecido para poder termos as roupas. Sobre um balanço de massa que fizemos em relação ao tipo de fibra que a gente está desenvolvendo, aos filamentos, à quantidade de matéria-prima, no mercado sairia mais ou menos uns R$23 o metro, o que é bem competitivo com outras fibras. Então, daqui para o final do ano, a gente já vai ter esse tecido, a gente vai ter nossa brusinha de algas. E é resistente? Sim. Oferece, sim. O tecido, é um tecido resistente? O que a gente trabalha hoje, Cacá, é para que seja tão resistente como o que a gente já tem no mercado. Só que de uma fonte, de uma matéria-prima que ela seja disponível, como as algas, né? Que a gente consiga utilizar o máximo possível, evitando os resíduos, e aí entre os benefícios. Eficiência hídrica, eficiência energética, ganho de produtividade. Então, são fatores que não adianta só pensar no objetivo final, senão no processo. Porque, novamente, a indústria da moda tem problemas em toda a cadeia de valor, em todas as etapas. Como é esse tecido? Ele se assemelharia ao quê? Eu trouxe umas fibras aqui para vocês darem uma olhada. Ele se assemelharia ao quê? Eu fiquei curioso. As fibras são tipo assim, são fibras parecem fibras de nylon. Só que depende um pouco do processo. Então, por exemplo, isso aqui eu trouxe, isso aqui eles não estão fiadas ainda, são fibras. Então, visivelmente parece nylon. Sim, e aí você vê que essa espessura, ela é definida no processo também, então isso que vai garantir a maciez, a tensão, elasticidade, isso tudo é alga. Isso tudo é alga. Você não diria que é alga, né? Exato. Não parece, realmente. Deixa eu mostrar na câmera aqui do YouTube pro pessoal de casa. Deixa eu tirar só esse plástico. Então mostrar na câmera do YouTube do pessoal de casa.
pegar aqui, deixa eu abrir o YouTube aqui para dar um retorno para mim, para poder ver. Mas eu vou mostrar aqui pro pessoal de casa. Quem tiver no YouTube vai ver agora aqui o que é a câmera. Vai falando, pode falando. Pois é. E essa que é a ideia, é a gente substituir de fato, não ser uma coisa exclusiva para uma pequena camada para ter acesso, não ser um tecido caro que as pessoas também vai ser mais restritivo. Não, é um motivo para a indústria. E aí, o que é interessante é que hoje são esses materiais que estão mudando a revolução na indústria têxtil. São esses materiais, são organismos, são bactérias, são algas marinhas. Então é isso que está mudando. O ouvinte Leandro pergunta qual o diferencial dessa fibra. O diferencial primeiro são os benefícios de produção, hídrico, energético, o ganho de produtividade, redução de resíduos químicos, não usa pesticidas, nem inseticidas, nem precisa de terras agricultáveis. E por mais óbvio que pareça, as algas marinhas não precisam de água doce, por exemplo. Então, a matéria-prima, os benefícios dela, até comparando com outras fibras como os de algodão ou de poliéster, a gente ganha nesse espaço de produção e cultivo. E esse processo todo é feito aqui na Paraíba? Não, esse processo ele é tiquinho, é um tiquinho de cada Sei. canto. Hoje a gente está experimentando algas aqui do Nordeste, porque a gente tem um mar maravilhoso, quente, pH ótimo, não tem muitos metais e etc. Então eu estou fazendo hoje experimentos com algas aqui da Paraíba, de Pitimbu, algas do Ceará e algas do Rio de Janeiro também. Então são comparativos porque como é um organismos vivos e coletivos, então tem essa mudança de como vai sair, né? Tamires, como é que te ocorreu essa ideia de utilizar algas para criar tecido? Essa ideia, na verdade, ela surgiu na cozinha, porque eu conheci primeiro um hidrocoloide que é usado para fazer gelatina, que é o agar-agar, né? E aí depois eu descobri o que era, eu falei, nossa, imagina eu ter uma roupa com cara de gelatina. Essa foi a ideia inicial. Só que eu estava fazendo uma pesquisa científica, né? Eu estava na universidade, então eu tive que buscar os fundamentos. Aí veio as algas vermelhas. Qual é a tua formação? Eu sou formada em design de moda e mestrado em têxtil e moda. Tá. Daí hoje... Mas nada relacionado com química, pra Não, despertar esse tipo de... não. Por isso que eu perguntei. Não, só no 2021 eu fiz algumas matérias no curso de engenharia metalúrgica e de materiais para estudar sobre polímeros na Poli, na USP. Certo. Mas como aluno especial. Entendi. Então, mas assim, hoje a minha dedicação é 100% na Ficolabs, então eu tô na indústria têxtil há 10 anos, eu trabalho com isso, com pesquisa, tendência, desenvolvimento e etc. há 10 anos, daí agora meu foco é 100% Ficolabs, então não tem mais China, não tem mais Brazilian Fashion Lab, não tem mais nada, agora é tudo Ficolabs mesmo, porque eu acho que é o momento necessário e o que a gente precisa. Bom, são 10h42, eu preciso ir para o intervalo, mas a gente vai continuar essa conversa já já com a Tamires Pontes, mestre em têxtil e moda e fundadora da Ficolabs. Cláudia vai deixar uma pergunta no bloco passado, também tem uma aqui. Para o bloco pro bloco seguinte. Né? Para o bloco seguinte. Passado, meu Deus. A gente está falando sobre processos de mudança da moda, de ressignificação, e tem acho que um setor que ele está muito em alta, né, por causa do uso consciente da moda, que são os brechós. Eles voltaram, quer dizer, na verdade eles passaram a ser muito mais valorizados. Eu queria que você falasse, né, um pouco sobre isso e por que as pessoas estão também mudando essa cultura e reutilizando roupas. Sim. Eu queria que você falasse também sobre, no caso agora indo para o TEDx, como é que surgiu essa tua relação com o TEDx, como é que surgiu essa tua ligação? Sobre os brechós é muito interessante a gente lembrar que a peça ela continua no mercado para ser usada, então ela não está parada no armário de ninguém. E eu gosto sempre de pensar que o que sabão em pó não fizer é porque foi pouco na roupa, né? Porque tem gente que fala, ai, brechó não, porque tem muita energia, sabe? Gente, joga um Omo, um Vênus e aí já era. Só que isso surgiu primeiro que as peças de roupas começaram a ficar muito mais caras, né? Tanto nas lojas de departamento... Mesmo as mais simples. Mesmo né? as mais simples, exatamente. Então, o custo da matéria-prima aumentou. O Brasil, ele é muito dependente das importações de tecido, tanto de tecido quanto de roupas prontas. Então, o aumento do dólar, o aumento do petróleo, tudo isso influenciou diretamente na economia. A gente passou por um momento de o quê? De pandemia, né? Então,
quanta gente foi sacrificada por isso, né? Quanta gente sofreu nisso. Só que o que é mais legal do brechó é que o mesmo sentimento psicológico de uma compra, de uma peça nova, acontece com o brechó. Então eu vou lá, eu vou comprar uma blusa maravilhosa como se eu tivesse comprado numa loja. E hoje em dia, cada vez mais tem brechós especializados tanto de peças antigas quanto de peças semi-novas. E é engraçado, assim, é curioso você falar sobre isso, porque eu já estive num brechó. Tem vários segmentados até para peças bem chiques, né? Sim. Enfim, de marcas internacionais que são muito Sim. caras e que são vendidas, como todo brechó, vende bastante abaixo do preço de mercado. Mas a apresentação das peças realmente parecem peças novas. Sim, exato. E cada vez mais que esse nicho tem se especializado, mais as roupas têm passado por um cuidado melhor. Tem um movimento que se chama gaveta, eu não vou lembrar aqui o que é. Esse não é nem compra de roupa, isso você disponibiliza as roupas que você não usa e você troca por roupas de outras pessoas que elas não usam. É uma Sei. troca, uma grande troca. Isso é mais legal ainda, quando você não precisa gastar. E a tua relação com o TEDx? Como é que começou? Como é que surgiu? Como é que o TEDx apareceu na tua vida? Olha, na verdade o TEDx sempre esteve na minha vida, num momento, assim, sempre que eu quis pesquisar qualquer tema de forma muito rápida, eu sempre joguei no Google, sei lá, biotecnologia na moda TEDx. E aí sempre apareceu. Então, pra mim sempre foi uma fonte de pesquisa, né? Então, esse movimento de ser, acredito que desde os anos 80, palestras curtas, porque o lance do TEDx é o compartilhamento de ideias que mereçam ser compartilhadas. Isso que é o mais legal. Então, pode ser, sei lá, um relacionamento abusivo até uma inteligência artificial nova. Então, o TEDx não tem esse julgamento. E eu acho que é importante deixar claro, Cacá, que não é só pesquisador ou pessoas de grandes nomes que podem participar. Não, se você tem uma ideia interessante que mereça ser compartilhada, você pode apresentar um TEDx, um TED, entendeu? E aí, fui convidada pela Geórgia. Teve ontem aqui com a gente. Sim, maravilhosa. Fui convidada por ela, a gente começou a se seguir nas redes sociais, eu comecei a acompanhar o trabalho dela e ela começou a acompanhar o meu trabalho. Um amigo em comum, o Bob, olha que menina legal de uma pessoa tá fazendo, mandava pra ela e o dela pra mim, e aí a gente se conectou dessa forma e foi um grande prazer esse convite pro TEDx de uma pessoa, assim. Agora Pois não, Cláudia. tem essa questão do tempo. 18 minutos no máximo você disse que vai fazer, a sua estimativa é terminar em 13, né? Isso. Você faz um treinamento, você, enfim, ensaia antes, porque, convenhamos, tem muita informação, né? Algumas delas são bastante técnicas, outras nem tanto, são mais populares e tal, mas como é que você vai administrar, né, isso para caber nos 13 minutos? Primeiro tem a equipe do TEDx João Pessoa, que é uma equipe, são os mentores, que eles ficam em cima da gente. Cadê o PowerPoint? Cadê o texto? Eu preciso... Então tem essa pressão, mini pressão psicológica de correria, assim. Tem os treinamentos também, todos estão sempre dispostos, assim, Tamires, vamos ensaiar como é que tá teu texto, eu quero ver, que tal a gente, e o que é mais legal são sugestões, que tal a gente fazer isso, que tal a gente fazer aquilo, que tal, entendeu? Não é muito, tá ruim, Muda mude isso. Exato. Mas no meu caso, o que é que eu fiz? A minha apresentação, eu redigi ela de forma que eu falo, né, da forma que a gente fala, e eu gravei vários áudios, então na hora que eu saio de casa eu tô ouvindo como eu vou falar. Entendi. Essa tem sido a minha técnica. Daqui a pouco eu vou fazer a unha e vou estar só ouvindo, em vez de ouvir uma música, eu vou estar ouvindo o que eu vou falar. O TEDx acontece sábado no Intermares Hall, na Estrada de Cabedeiros, vai estar no sábado à noite. Isso. O meu é o terceiro bloco. Terceiro bloco. Então, quem quiser mais informações, conferir a programação toda, tedxjoaopessoa.com.br, tedxjoaopessoa.com.br e acompanha a palestra, dentre tantas outras, da Tamires Pontes, que é mestre em têxtil e moda e é fundadora dessa startup que faz tecidos de algas, a Ficolabs. Tamires, obrigado pela entrevista, um abraço, sucesso pra você. Obrigada, Cacá. A gente se vê sábado lá no TEDx. Sim, vejo vocês lá, vamos todos. Muito obrigada, Band News, pelo convite. Obrigado também pela participação.